A arte dos mestres antigos. Quais são os elementos da mente, da sua consciência, que pode te trazer transformação, evolução, felicidade e pode mudar a sua vida? Vamos falar sobre isso? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Você está vendo aí a vinheta nesse nosso novo formato. Vamos lá para o assunto, que é falar sobre a arte dos mestres antigos. Você que é mais espírita, para você o seu mestre principal é Jesus, né? Para você que é cristão, seu mestre principal só vai ser Jesus, né? Mas para nós que entendemos de uma forma muito universal a sabedoria, o conhecimento, não por um viés de crença, por um viés de religião, mas como um entendimento global, porque é assim que as pessoas vivem, né? Se você, por exemplo, é um cristão, você acredita no Cristo. Por exemplo, quem está aqui no Brasil. É um fato que eu sempre brinco, que é muito curioso, né? É estranho como é que você aqui no Brasil acredita num homem que nasceu lá no Oriente Médio, num deserto, e você acredita naquele conhecimento dele. Mas maravilha, é isso aí mesmo. Um conhecimento maravilhoso que se propagou, continue compreendendo e aprendendo com os ensinamentos de Jesus. Mas veja, por que um chinês então não segue Jesus? Um japonês? É claro que tem japoneses que seguem Jesus, né? Até chineses. Chinês é mais difícil. Indianos. Por que não é tão fácil a religião do indiano entrar, por exemplo, na Alemanha, na Suécia? Porque tem as misturas de crenças. Então, se você for observar, a questão de você acreditar em alguém ou não é meramente geográfica. Se você tivesse nascido na Índia, seu Deus seria Shiva, seu Deus seria qualquer outro, não teria Jesus como mestre, nem teria Deus no formato cristão ou católico para você acreditar. Então, a questão em quem você acredita, se você está muito fechado na caixa de onde você vive, acaba sendo meramente uma questão geográfica, né? Você nasce num lugar que todas as pessoas acreditam na mesma religião e para você isso é natural, normal, comum e aceitável. Não tem nem por que você questionar se isso é para todo mundo. Então vejam, mas quando a gente fala de mestres, estamos falando de conhecimento. Vamos tirar o nome religião do lado? Tira o nome religião. Tira o nome Deus verdadeiro, essas coisas todas fanáticas que faz você ficar vidrado, hipnotizado, cego para qualquer outra coisa. Vamos abrir a nossa mente simplesmente para pessoas que têm sabedoria. Pessoas, não importa que pessoa é. Não vamos pegar o rótulo daquela pessoa e jogar fora uma sabedoria só porque tem um rótulo ali. Ah, é muçulmano, então joga fora porque tem um rótulo. Ah, é copta, então joga fora porque não presta. Todas as religiões têm mestres e têm elementos, mas vamos esquecer esse selo da religião. Vamos pensar nos nomes, como por exemplo Jesus, como eu falei, né? Maomé. Vamos pensar em mestres da Índia, Lobsang-Rampa. Vamos pensar em, por exemplo, Gandhi, que era um mestre também, Buda, né? Vamos pensar em, por exemplo, Spinoza, Baruch Spinoza, que era um filósofo, mas era um mestre dentro do seu conhecimento, daquilo que ensinava. Mestres modernos, como por exemplo Eckhart Tolle, né? Que fala tanto sobre nós vivermos no aqui e agora, e tantos outros mestres tão antigos, né? Como os filósofos antigos, Sócrates, Aristóteles, e, por exemplo, da China, como Wu Xing, um mestre tão pouco conhecido, Wu Xing. Mas o Wu Xing, quando você lê os textos de Wu Xing, que não é uma religião, ele não quer que você se converta a nada, né? Os textos de sabedoria dele, você lê aquilo e você olha e vê Freud falando, você vê Jung, você vê a psicologia ali, você vê coisas transcendentais, maravilhosas, que se você for comparar com outras culturas, você pode até dizer, mas nossa, essa religião aqui nesse aspecto era tão pobre, porque o Wu Xing falava 3.000 anos antes de Cristo, ele estava muito distante
no conhecimento, ele estava muito além, distante de além, eu estou falando, né? Porque enquanto, por exemplo, Moisés se debatia com o seu povo lá, no simples não matarás, não tinha nem o ame ao próximo, né? Tinha nos mandamentos, né? Mas enquanto ele estava lá no não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, olha só que coisa básica, né? Que coisa tão simples, que nem em 2023 as pessoas entenderam ainda, né? Você já estava longe, falando sobre a consciência, como nós nos tornamos escravos da consciência e dos sentidos. Agora vamos juntar todos esses mestres, porque cada um fala do seu jeito, com algum elemento que acaba dando no mesmo tipo de conhecimento que se entranha. O que todos os mestres têm em comum e nos ensinam? Que nós somos muito guiados pelos nossos desejos. E quando falamos desejos, o budismo fala muito disso, né? Quando nós falamos desejos, nós estamos falando de sensação. Desejo é algo que me dá uma coisa para que eu me sinta bem. E este sentir bem significa-se prazer. E o nosso corpo, ele é desenhado fisiologicamente para buscar o prazer e para fugir da dor. Então eu estou sempre nesta ânsia, eu busco o prazer e eu fujo da dor. Por que os vícios acontecem através do nosso corpo? Qual é o fio condutor? É esse esquema de prazer e dor. Eu uso uma droga, me dá um disparo de diversos tipos de neurotransmissores e de hormônios, né, e coisas do tipo, eu sinto muito prazer, mas depois, por sua vez, eu me deprimo, sinto dor e tudo mais, e aí eu quero de novo ir para aquele prazer. E aí o corpo, ele deseja, ele anseia por isso em um nível muito mais alto no vício. Mas nós já fazemos isso todos os dias, com a comida, com a bebida, com o desejo sexual, com o desejo pelo material, com o desejo pelo conforto. Nós queremos aquilo que traz o bem-estar para o corpo. É ruim isso? Não, não é ruim, é natural. A questão é quando isso torna-se vicioso, quando isso torna-se o único objeto da sua vida. Você quer fugir de toda dor, e a dor significa dificuldade, significa acordar cedo para trabalhar, significa, por exemplo, para quem precisa emagrecer, ir na academia e suar, e dói, né? Então tudo que é dor nós queremos fugir. E às vezes transformar-se, melhorar-se, significa em algum momento você renunciar a algo que te dá prazer. E essa renúncia do prazer, lá dentro do nosso cérebro e consciência ainda se elaborando, se melhorando, significa dor. Renunciar ao prazer, o corpo pode entender como dor. E aí é tão difícil a transformação, tão difícil você se modificar. Muitas pessoas dizem, mas eu sou livre, eu escolho aquilo que eu quero na minha vida, até certo ponto, porque você também está buscando o prazer e evitar a dor. E tudo que neste cenário de dor parece dificuldade, você compara com dor, você evita. Então muitas pessoas, por exemplo, que poderiam estudar mais, ter um trabalho melhor, ganhar mais, se especializando, elas renunciam às vezes a isso porque, poxa, eu vou ter que estudar sexta-feira à noite, eu vou ter que estudar fim de semana, eu vou ter que dedicar muito mais, isso é cansativo, dói as costas, dói o quadril, né? De ficar estudando, a visão cansa, e aí você olha um post no celular dos seus amigos na praia bebendo, sorrindo, cantando, e na mesma hora parece que vem até na sua boca o gosto da bebida, parece que vem a sensação de poder estar lá, a sensação de prazer. Não é uma condenação para... Tudo tem, gente, bom senso, bom senso. E o Anderson tem que estar falando que só tem que trabalhar e estudar. Aí você está sendo uma pessoa radical, né? E também não tem que se jogar nem de um lado nem do outro, tá? Você tem que fazer as duas coisas. Então veja, o nosso corpo ele quer buscar isso. E aí aquela pessoa que está nessa situação de só correr para o prazer, vai chegar um dia que de tanto correr para esse prazer, ela vai ver que tem coisas que não são o bastante. E a vida vai se tornar mais difícil. Então nós gostamos de atender os nossos sentidos.
os nossos desejos. E muitas vezes os nossos desejos estão ligados a traumas, a frustrações e coisas do tipo. E aí o que acontece? Nós vivemos baseados no trauma. Toda situação de vida nós respondemos, nós temos reações com as pessoas, com as situações de vida, baseado, como se fosse uma lei, baseado numa resposta de trauma lá do passado, de luta ou fuga. E aí onde vem, é claro, os processos de ansiedade, de depressão e coisa do tipo. Então vejam quantas coisas esses grandes mestres, veja que eu falei um monte de coisa e pouco citei frases. Por quê? Porque é improdutivo ficar citando passagens desses mestres, né? Para que você entenda, eu estou explicando o que acontece dentro do seu corpo. E todos esses mestres, o que eu falei de início que tem em comum? Eles falam da conexão, daquilo que nós desejamos. O Wussim fala, por exemplo, que nós tomamos esses desejos, a visão nossa de mundo através desses desejos, como se fosse um óculos. E este óculos tivesse desenhado os nossos desejos. A gente só enxerga aquilo que a gente quer ver. E a gente toma como realidade o mundo baseado nessa lente. E aí onde vem os sofrimentos, porque não acontece da forma que a gente esperava. E aí você está sempre buscando e parece que não acontece e vira uma ciranda, uma gincana na sua vida, como se você estivesse correndo atrás de cenouras, né? Com uma varinha, sabe aquela imagem, né, que tem da pessoa segurando uma varinha com a cenoura e tem alguém correndo atrás, né? Como se usa, né, pro burrico andar, pro cavalo andar, coloca a varinha lá com a cenoura na frente e aí ele fica o tempo todo tentando morder a cenoura e nunca consegue morder a cenoura. Mas ele está sempre correndo atrás da cenoura. Mas correr gasta energia, dá dificuldade, suor. E é uma coisa que você nunca vai alcançar, porque toda vez que parece que você chega, você quer mais. Mais. Né? E para o ser humano é diferente. Não é como um animal. Ele vai comer a cenoura e ele vai querer outra cenoura. Ele vai sempre arrumar uma cenoura, que são os nossos desejos. Então, quanto mais você busca autoconhecimento, mais você se entende, mais você limpa isso da sua vida e existe menos sofrimento. Estude os grandes mestres, busque os mestres que você conhece, pesquise na internet e busque esta sabedoria, não acreditando que isso é uma religião ou você vai se converter, vai se contaminar. Busque a sabedoria. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui. Muita paz, muita luz. Até a próxima.